A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui então, chegando à nossa última lição da nossa escola dominical. Lição de número 13, essa lição que tem falado muito sobre a família. Nós estudamos aí 12 lições até hoje, né? 12 lições falando sobre família e hoje é o nosso encerramento. Hoje nós estaremos encerrando, falando sobre a última lição que temos aí, e que você tenha, né? Você que participou das últimas lições que foram ministradas e participou da última conosco, postamos aqui no YouTube também. Se você aí está participante dessa escola bíblica dominical, tenha certeza que você tem aprendido muito, tenha certeza que você tem buscado muito a presença do Senhor através da sua família, tem demonstrado ao Senhor na sua família. Então, o nosso agradecimento a você que tem acompanhado essa lição, esse trimestre, que tem sido uma bênção. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos bispos, nossa bispa, bispo Samuel Ferreira, bispa Keila Ferreira, a vida do nosso bispo Abner, que foi o comentarista desse trimestre e que foi uma bênção. Agradecer a todos os irmãos que têm participado conosco. Você, meu irmão, é importante eu citar isso para você. A editora Betel, ela tem um canal no YouTube também. O pastor Luiz Prates, toda semana ele faz uma prévia das lições que serão ministradas. Como essa agora é a nossa última lição, dentro dessa semana que agora está iniciando, o pastor Prates vai estar trazendo para você uma pré-aula da nossa próxima lição, que vai ser a lição sobre o livro de Salmos. Isso é uma lição assim para nós aprendermos sobre esse livro, que é um dos mais lidos da Bíblia Sagrada. Então nós vamos entender, aprender sobre o livro de Salmos. E o pastor Prates tem sempre trazido aí para nós alguns vídeos. E se você quiser, busca lá no YouTube, lá, Editora Betel, o foco na lição. Isso tem me ajudado bastante. Eu sempre faço ali as minhas visitas ao canal do YouTube da Editora Betel para poder participar também. Sempre dou aquela curtida nos vídeos do pastor Prates. Você que também pode, entra lá no canal da Editora Betel, se inscreve no canal, porque tem sido uma bênção aquele canal. E ele também tem tido as aulas com as crianças, né? A tia Ninha sempre posta os vídeos lá também das aulas que são ministradas para o departamento infantil, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida por estar conosco aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem participado conosco das nossas ministrações. Deus te abençoe, tá bom? Então, a nossa lição de hoje, ela vai tratar sobre o relacionamento do cristão com Deus e com a sua família. Esses níveis de relacionamento que nós temos, irmãos, faz parte da vida do cristão, né? Ele tem um relacionamento não só com a sua família e com Deus, mas outros níveis de relacionamento. Mas antes de entrarmos propriamente dito, então, vamos fazer a leitura aqui do nosso texto áureo, né? O texto áureo que é o que baseia a nossa lição para que a gente possa, de fato, entender o que a nossa lição quer dizer. Então, o nosso texto áureo está descrito em Mateus, capítulo 10, verso 37, que vai nos dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E nós temos nossos textos de referência, né? Se você quiser acompanhar aí na sua casa, você que está municiado com a sua Bíblia Sagrada aí com você, está em Lucas, no capítulo 2, verso 51, Lucas, capítulo 12, versos 52 e 53, e Lucas, capítulo de número 14, no verso de número 26. Tá? Então, a nossa lição, ela traz essa introdução que vai nos dizer que nós precisamos saber fazer esse tipo de discernimento. Fazer, irmãos, esse discernimento entre o relacionamento, principalmente com Deus e com a família, é de suma importância.
Você precisa saber fazer esse tipo de discernimento, porque senão você começa a ter problemas, né? E esses relacionamentos são muitas vezes de níveis diferentes uns para com os outros. Então, ter esse discernimento para separar e saber lidar com cada um, para você, é muito importante. O nosso tópico 1, ele vai falar dos diferentes níveis de relacionamento. Então, nesse tópico 1, mostra para nós que Jesus, no seu ministério, na qual ele teve aqui na Terra, ele também viveu esses níveis de relacionamento, né? Jesus, na verdade, ele foi para nós um exemplo em tudo. Tudo que Jesus fez, ele foi exemplo, né? Então, nós vamos ver nesse tópico 1 que Jesus viveu esses tipos de relacionamento. Viveu, e aqui citamos esses dois níveis. O nível com Deus e o nível com a sua família. Então, é importante que você acompanhe conosco aí para podermos entender o que a nossa lição quer dizer. Então, o tópico 1 vai nos dizer Jesus e a sua família terrena. Jesus teve a sua família terrena. Jesus também viveu com a sua família terrena. Jesus, ele teve pai, Jesus teve mãe, Jesus teve irmãos, Jesus teve primo, né? Então, Jesus viveu esse relacionamento, sentir o amor da mãe, o amor do pai, dos irmãos, da família no geral, né? Jesus teve também. Jesus precisou lidar com esse tipo de relacionamento. Ou não? Claro que Jesus teve. Jesus teve que viver com isso. Conviver e aprender a conviver com esse tipo de relacionamento. Então, nós vemos que nessa passagem de Jesus na Terra, ele teve que aprender a viver com irmãos, ele teve que aprender a viver com primo, ele teve que aprender a viver com pai e com mãe. Jesus, ele foi criança. Tenho certeza que Maria teve que educá-lo como filho também. Então, ele teve que aprender a lidar e respeitar a mãe também, como uma autoridade aqui na Terra. A Bíblia vai nos falar, lá em Êxodo capítulo 20, sobre os mandamentos. E a Bíblia vai nos falar que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe. De maneira alguma Jesus passaria na terra, teria paz e não seria para eles obediente. Jesus de maneira nenhuma não iria honrar os seus pais, senão ele estaria de certa forma contradizendo. E Jesus não faz isso, Jesus não cria confusão, Jesus não cria contenda, e quando Jesus veio nessa terra, ele diz que veio para cumprir a lei. Então, quando ele cumpre a lei, ele precisava cumprir essa honraria, dar honra ao seu pai e à sua mãe. Então, Jesus foi uma criança, Jesus foi um adolescente, Jesus foi um jovem, Jesus foi adulto. E em todas essas fases, Jesus precisou passar por esses relacionamentos, viver, aprender. Aprenda você também, irmão. Aprenda a conviver com os pais. Aprenda a viver com irmãos, com familiares. Pastor, mas nem sempre o relacionamento com a família é fácil. Nunca será. Nunca será. Nós temos inúmeros tipos de famílias e uma família não se enquadra no perfil da outra. Então, por não haver esse tipo de enquadramento entre famílias, dificilmente nós teremos famílias perfeitas. Na verdade, nós não encontraremos, né? Então, por não encontrarmos esse tipo de família perfeita, precisamos nos enquadrar a elas, né? Muitas vezes você tem aí irmãos, filhos que foram criados na mesma casa, tiveram a mesma educação, o mesmo tratamento, porém são muito diferentes, distintos na sua maneira de viver. Então, precisamos aprender a lidar com isso. Jesus aprendeu. Jesus aprendeu a viver com isso. E Jesus, como teve Maria como sua mãe, José como o seu pai, ele provou esse tipo de relacionamento, né,
E nós sabemos que Jesus, ele teve a sua infância, porém a Bíblia não vai nos dizer. A Bíblia não nos fala de fato como foi a infância de Jesus. Nós vamos ouvir falar de Jesus quando criança, né? Quando ele foi apresentado. Ouvimos falar de Jesus, vemos as passagens onde Jesus ele está dentro do templo e fala com os doutores da lei, né? Isso já na idade de 12 anos. E depois só vamos ouvir falar de Jesus, ou há relatos bíblicos que só vão nos falar de Jesus lá praticamente na idade de 30 anos. Então, boa parte da vida de Jesus nós não temos conhecimento porque a Bíblia não nos fala até o início do seu ministério. Porém, dentro de uma tradição judaica, né, de outras pessoas que passaram, nós vemos que há fases que precisaram ser passadas. Então nós vemos que Jesus, ele participou de muitas coisas, né? Jesus viveu as fases dele de crescimento. Jesus precisou passar por essas fases de crescimento. Jesus precisou passar por tipos de relacionamento que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Então, já no tópico 2, nós vamos ver sobre o relacionamento de Maria com José, né? Então, nós vemos que esse tipo de relacionamento que eles tiveram foi realmente um relacionamento de pai para com o filho. Nós vemos, irmãos, que Maria e José, eles foram, assim, pais extraordinários, né? Eles fizeram aquilo que, se houvesse isso, né, de fato, na verdade, uma cartilha de como criar os filhos, se houvesse essa cartilha, nós vemos que Maria e José seguiram essa cartilha, né? Eles fizeram o que deveria ter sido feito. Então nós vemos que Jesus passou pelo período da circuncisão. Jesus ele foi apresentado. Foi com os pais para o Egito, depois ele retorna daquela região. Nós vemos que Jesus aprende uma profissão. Ele recebe instrução religiosa e nós vamos aqui pontuando. Então, nós vemos que Maria e José fizeram o seu papel de pai e de mãe. Irmãos, nós não podemos privar os nossos filhos desse tipo de contato, de relacionamento. Eles não isentaram sua responsabilidade como pais, seja Maria ou seja José. Não se isentaram. Eles não fugiram da responsabilidade, mas fizeram aquilo que deveria ter sido feito. Você tem feito de fato o que você tem que fazer como pai ou como mãe? Você de fato repreende seu filho quando precisa ser repreendido? Você aplica muitas vezes o que a Bíblia nos fala, que nós podemos usar a vara para correção. O que a Bíblia não fala, que nós não podemos espancar de maneira nenhuma. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Mas ensinar, instruir, precisa. Você precisa fazer isso. Se você não tem feito isso, você tem negligenciado como pai. Você tem negligenciado como mãe. Porque quando você não corrige o seu filho, quando você permita que ele faça as coisas que derem na sua cabeça de fazer, e você não exerce a sua autoridade como pai, olha, você está contribuindo para que no futuro ele seja uma pessoa frustrada. Porque no mundo, você sabe bem disso, que vai acontecer diferente do que acontece dentro de casa. Muitas vezes dentro de casa eu posso dar tudo para o meu filho, as coisas podem acontecer da maneira que o meu filho gosta. Só que quando ele for para fora de casa, na escola, cresceu, vai para o trabalho, vai ser totalmente diferente. Aquilo que é dele não vai ser só dele. Muitas vezes, aquela criança que é sozinha, não tem irmãos, muitas vezes ela entende que tudo é dela. Tudo é dela. Então, cria-se um nível de egoísmo naquela criança. Então, por criar esse nível de egoísmo naquela criança, o que acontece? Quando ela sai, por exemplo, para uma escola, e alguma criança vai pedir uma borracha emprestada para ela, aquilo para essa criança pode ser um problema muito grande.
Porque ela não sabe o que é dividir, ela não sabe o que é alguém utilizar de alguma coisa que é dela, né? Então, se você não instrui o seu filho, se você não instrui a sua filha a saber dividir, a saber se relacionar com pessoas, você está contribuindo para que ele tenha problemas futuros. Então, veja que o pai e a mãe, ele tem responsabilidades e precisa fazer. Precisa assumir essa responsabilidade. Nós vemos que Maria e José foram pais que assumiram a responsabilidade e fizeram o que de fato deveriam fazer. Então, veja que isso gera relacionamento com o filho, gera relacionamento com a filha. Jesus teve esse relacionamento com os pais, por quê? Porque ele foi educado, foi instruído, possivelmente advertido. Então, precisamos ter esse entendimento de que você precisa, de fato, fazer o seu papel como pai, o seu papel como mãe. No nosso tópico 1.3 nós já vamos falar do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Veja que nós estamos tratando de vários níveis de relacionamento. Então, nós falamos do relacionamento de Jesus já com a sua família. Depois nós vemos um relacionamento mais restrito de Jesus com os seus pais, né? E Jesus também teve relacionamento com seus discípulos. Olha aí. Então, vamos analisar isso e vamos ver que, por exemplo, Jesus se relacionou com Pedro, se relacionou com João. Estou dando um exemplo somente de 2 discípulos aqui, porque nós estamos vendo discípulos de diferentes tipos de personalidade, né? Nós vemos um Pedro muitas vezes mais afoito, né? Muitas vezes de estopim curto, como nós falamos aí, e nós vemos um João mais paciente, mais amoroso. E como lidar com esses 2 tipos de relacionamento? Como lidar com 2 tipos de pessoas totalmente diferentes? Será que da mesma maneira que eu falo com Jesus falava com Pedro, falava com João? Será que você que tem muitas vezes na sua casa pessoas diferentes, você trata da mesma maneira? Que é assim que acontece. Às vezes você tem um filho ou uma filha em que você fala com ele, se você falar de forma mais ríspida, talvez aquela criança já chora. Você tem outro filho que se você falar de forma mais ríspida, tem aqueles que nem dá bola. Não é assim que acontece? Então, são níveis de relacionamento que nós vamos ver que nós passamos, né? Todos nós, como cristãos, temos vários níveis de relacionamento, né? E esse relacionamento dos discípulos foi chegando a um ponto em que as pessoas entendiam que eles faziam parte até mesmo da família de Jesus, né? Então, as pessoas quando viam esse tipo de relacionamento de Jesus com os discípulos, viam que não havia ali com certeza, né, no caso, certas dissensões, né? Jesus repreendeu muitas vezes seus discípulos, né? E por causa disso, muitas vezes, não só aqueles discípulos 12 que foram escolhidos, mas havia outros discípulos, né? Você vê que muitas vezes naquelas repreensões que Jesus fazia, alguns discípulos se dispersaram, alguns discípulos saíram, né? Eles não prosseguiram em seguir a Jesus Cristo. Mas a gente precisa entender que, mesmo havendo esse tipo de relacionamento íntimo dos discípulos para com Jesus, tudo na qual Jesus falava, aqueles homens davam crédito. Então, dar crédito à palavra de Deus, dar crédito àquilo que Jesus fala. Meu irmão, minha irmã, relacionamento com Jesus, relacionamento com Deus, faz parte das nossas vidas como cristão. Eu e você precisamos buscar relacionamento com Jesus. Não relacionamento distante, mas relacionamento aqui, ó, junto. Bom, o tópico 2 nosso já vai falar sobre o cristão e a sua família. Nós já estamos saindo um pouquinho da pessoa bendita de Jesus e já estamos indo
para um outro tipo de relacionamento. É o meu relacionamento cristão para com a minha família. Né? E nesse tópico 2 nós vamos ver e vamos ler e entender que nem sempre o relacionamento cristão com a família ele é harmonioso. Nem sempre. Você tem aí muitas vezes famílias dentro da mesma família que não professam a mesma fé. E como é que muitas vezes é possível ter relacionamento com a família quando há diferenças? Né? Você conhece? Conheço pessoas que têm, né, dentro de uma mesma família, pluralidade de, me permita dizer, religiões. Né? Cada um segue um caminho. Como é que faz para todos na mesma casa, né, viverem bem? Será que é possível viver bem dessa maneira? Então nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, que é possível você viver de forma harmoniosa. Porém, sempre é bom que você entenda que a lição ela nos traz alguns pontos que você precisa entender para que você possa, de fato, né, ter esse relacionamento bom com a sua família. Então, um dos tópicos que é citado aqui para nós, que é o tópico 2.1, vai nos falar sobre a importância da coerência. Então, olha lá, quando a gente vê sobre essa questão da coerência, nós vamos viver que você precisa viver, você precisamos viver de forma harmoniosa com o que a gente fala. Não existe mais aquela questão em que nós falamos o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não tem fundamento. Isso não tem fundamento. Você pode falar o que você quiser, mas muitas vezes os seus atos eles vão dizer muito mais. Né? Eles vão dizer muito mais. Então, o cristão precisa ter coerência nisso. Ele precisa falar algo e a vida dele precisa condizer com aquilo que é falado. Então, se dentro da sua família você é cristão e você não tem esse tipo de coerência, você não está refletindo Deus dentro da sua casa. É tão interessante isso, que quando nós vemos ler vários relatos bíblicos, nós vemos que Jesus, muitas vezes, com os próprios escribas, ele repreendia esses homens por causa disso, por causa dessa incoerência. Eles muitas vezes faziam algumas coisas que não condiziam com aquilo que era falado. Então, a vida era mas a palavra era outra. Isso não vai gerar harmoniosidade, isso não vai. Tenha certeza que se você vive de uma maneira, fala outra, fala uma coisa e vive outra, você está gerando conflito. Você gera uma brecha para que alguém chegue um dia para você e fala, mas não é você que fala que tem que viver assim? Não é você que fala que tem que fazer assim? Por que você faz diferente daquilo que você fala? E ainda muitas vezes somos advertidos ainda como mentirosos. Então, precisa tomar um cuidado muito grande para que isso não aconteça na sua vida. Né? Então, a Bíblia ela vai falar sobre alguns pontos que você precisa ter entendimento. Né? Então, por exemplo, a Bíblia vai falar de você governar bem a sua própria casa, fala para você exercer a piedade para com a sua própria família, né? Só que Jesus vai dizer também, há texto que vai nos dizer o seguinte, né? Lá em Timóteo vai nos dizer esse texto, que aquele que não cuida da sua própria família está negando a sua fé. Então, pastor, mas pelo fato de eles não condizerem com o mesmo credo que eu, não tem como ter relacionamento. Não, isso não pode acontecer. Você precisa ter um bom relacionamento para com a sua família. Porque se você não tem esse tipo de relacionamento com a sua família, você nega a sua fé que você tem em Jesus Cristo.
tá? Esses textos estão descritos aí em Timóteo, capítulo 3, verso 5, no capítulo 5, verso 4, também lá em Timóteo, capítulo 4, verso de número 8. Tá? Então, como é que a gente consegue entender esses níveis de relacionamento com a nossa família também? Quando a gente entende isso, irmãos, quando a gente entende que dentro de uma própria família pode haver muitas vezes pessoas de diferentes credos, porém é importante que nós possamos viver de forma harmoniosa. O tópico 2.2, ele já vai nos dizer sobre quando a nossa família não se converte, né? E realmente, acabamos de dizer sobre isso, que muitas vezes você tem aquele um familiar somente em que ele é cristão, né? Muitas vezes a família segue uma outra linha de credo, né? Crê em outra questão. Então, muitas vezes aquela única pessoa que entende e fala sobre Jesus Cristo gera muitas vezes alguns conflitos dentro das nossas casas, né? Então, nem sempre viver com pessoas que não professam a mesma fé que a nossa é uma tarefa simples. Há pessoas que conseguem ter bons relacionamentos mesmo quando há esse tipo de questão, né? Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 7, no verso de número 12 ao 14. E em Pedro também, capítulo 3, verso número 1, que é possível você viver. Vejamos que no tópico 2, né, nós falamos desses relacionamentos que Jesus teve, né, com a sua família. Então, olha, vamos enxergar bem essa questão. Jesus ele teve irmãos, Jesus teve pai, Jesus teve mãe, primos, como nós falamos no tópico anterior. E nós conseguimos ver que a maneira que Jesus viveu levou essas pessoas a crerem nele como Filho de Deus, né? Se Jesus tivesse pregado de uma maneira e vivido de outra maneira, de maneira nenhuma, não teria coerência dentro daquilo, né? Então veja você, meu irmão, que essa coerência feita na vida de Jesus gerou muito resultado. Porque quando nós lemos lá em Gálatas, no capítulo de número 1, verso 19, e quando você lê lá o texto em Judas, no verso de número 1, vai fazer menção nesses textos em Gálatas sobre Tiago, que é irmão de Jesus, e Judas vai falar que Judas é irmão de Tiago. Logo, eles eram irmãos de Jesus, ou seja, eles também fizeram parte da história da igreja, daqueles que começaram lá nos primórdios, lá deram a sua contribuição e muito efetiva para a igreja primitiva. Então veja que os exemplos de Jesus dentro da sua própria casa gerou resultado. Gerou um resultado importante, né? Então, você, meu irmão, mesmo tendo dificuldades dentro da sua casa, você não pode viver de uma maneira e pregar outra coisa. Muitas vezes nós lemos na Bíblia falando sobre o cristão ser temperante, o cristão ser paciente, e aí muitas vezes dentro da nossa própria casa nós temos aí um pouquinho que a gente chama de estopim curto. Para qualquer coisa nós arrumamos algum tipo de discussão, arrumamos intriga dentro da própria família. Isso não é bom. Ou seja, isso cria essa incoerência que nós estamos falando. Você precisa viver de acordo com o que a Bíblia fala para você viver, né? Para que você tenha de fato esse reflexo da pessoa bendita de Jesus na sua vida. Tá? Então, no tópico 2.3 agora, nós vamos falar sobre esse casamento, né? Falando que o casamento ele é uma instituição divina para a vida na Terra. Então, nós vemos que o casamento ele é algo criado por Deus. Foi criado por Deus o casamento. Então,
Meu irmão, viva um casamento pleno, viva um casamento que reflita a presença do Senhor. Na lição passada, nós já falamos sobre isso. Nós falamos que Deus precisa ser o alicerce de um casamento. Ele precisa ser a base que sustenta um casamento. Né? Porque se não há essa base em Deus, ele tende a dar problema, tende a muitas vezes a ser um casamento conflituoso. Né? Porque onde a presença de Deus está, mano, a paz está também. Há paz no relacionamento. Então, entenda você, o casamento, ele é uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento. Deus fez tudo isso. Deus nos deu esse privilégio de podermos nos unir. Né? Então, e criarmos aí uma família. Tá? Então, Jesus vai afirmar-nos que esse privilégio do casamento é somente aqui. É só aqui. Há um texto lá em Lucas, no capítulo de número 20, do verso 27 ao 40, que vai nos dizer que no mundo vindouro não haverá casamento. A partir do momento que Jesus descer e levar consigo a sua igreja, lá não haverá mais casamento. Então é um privilégio que você tem aqui. E o relacionamento dentro do casamento precisa ser um relacionamento para levar o casal à santidade ao Senhor. Eu, como esposo, preciso levar a minha esposa à santidade. A minha esposa precisa me levar à santidade. Para que, quando chegar o dia oportuno da vinda de Jesus, e como nós almejamos esse dia, creio que você também almeja esse dia, neste dia, quando ele chegar, estejamos toda a família preparada. Toda a família deve estar preparada. Por isso que o relacionamento, o casamento, ele foi criado por Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. Né? Então, o casamento ele precisa ser uma bênção na minha vida. Ele precisa ser uma bênção na sua vida. Ele precisa ser uma bênção na vida de todos aqueles que decidem viver unidos, como a Bíblia vai nos dizer, vivendo como uma só carne. Tá? Claro que a Bíblia também vai nos dizer, irmãos, que nem todos vão se casar. Haverão alguns que vão viver uma vida de solteiro, vão abdicar da sua vida para viver uma vida para com Deus. Essas menções bíblicas você vai ver lá em Mateus capítulo de número 19, do verso 10 ao verso 12. Você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 7, os versos 8 e 9, e também nos versos 32 ao verso de número 34 aí em 1 Coríntios no capítulo de número 7. Então, veja que alguns não vão viver uma vida de casado, não vão passar por esse processo, esse tipo de relacionamento. Não vão passar por ele, vão viver uma vida solteiro, vão ficar sozinhos. Só que estes que muitas vezes escolhem viver uma vida sozinha, uma vida de solteiro, uma opção até, eles tendem a se dedicar muito mais à presença de Deus, a se dedicar às coisas do Senhor. Porque existem alguns níveis que nós precisamos entender. Deus deixou isso muito bem claro. Nós temos níveis, e você precisa entender isso, meu amigo e minha amiga. É Deus, família e depois a igreja. Então, primeiro vem Deus, depois vem a família e depois vem a igreja. A Bíblia vai nos falar que não tem como alguém que não governa sua própria casa cuidar das coisas de Deus. Se a primeira instituição que ele tem para cuidar é a família, e ele não consegue cuidar, não tem como ele cuidar das coisas que são de Deus. Por isso que é Deus, família e igreja. Deus, irmãos, tem que ser sempre primordial na nossa vida. Primeiro. Mas quando a gente pega e inverte a
sequência de família e igreja, nós geramos conflitos muito grandes. Então siga sempre essa sequência. Siga essa orientação que o seu pastor está dizendo para você. É Deus, família e igreja. Tá? Então, seja você casado ou seja você solteiro, isso não quer dizer que você é mais santo ou quer dizer que você é menos santo. Isso não quer dizer que você vai passar mais provação ou que você vai passar menos privação. Não, isso não quer dizer nada. O que muda, seja no casamento ou seja você como solteiro, é o relacionamento seu para com Deus. Se o seu relacionamento para com Deus for um relacionamento puro, simples e sincero, pode ter certeza que você terá bons resultados no futuro. O tópico 3 já vai falar sobre isso, sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho dito sempre o seguinte: nenhum de nós, muitas vezes, estamos na rua e nós falamos com algum desconhecido das nossas intimidades. Nós não paramos uma pessoa qualquer e começa a contar toda a minha vida para ela. Por que eu não faço isso? Porque eu não tenho intimidade com ela. Eu não tenho essa intimidade. E muitas vezes, até mesmo com alguns familiares, nós não contamos tudo. Nós não falamos da nossa dificuldade, nós não falamos dos nossos problemas, porque ainda não chegamos num nível de intimidade que gera isso. Muitas vezes nós queremos que Deus se mostre para nós, que Deus nos mostre ou fale conosco algo que nunca foi falado para alguém. Nós queremos um particular com Deus, só que mal entenda nessa mesma sistemática que tenho trazido. Como é que nós queremos ouvir algo de intimidade, ter uma intimidade para com Deus, se nós não temos relacionamento com Ele? Isso não tem como, não tem condições. Precisamos buscar um relacionamento. A partir da busca desse relacionamento, esse relacionamento para com Deus vai gerar intimidade. E nessa geração dessa intimidade, Deus aí sim revela para você aquilo que Ele talvez nunca revelou a ninguém. Deus pode te dar um sonho, Deus pode te dar uma visão, Deus pode te mostrar algo. Irmão, isso é intimidade, é relacionamento. Busquemos relacionamento para com Deus, porque isso faz de nós, como cristão, aquela pessoa que quer mais. Quando nós temos experiências para com Deus, irmãos, nós sempre queremos mais, sempre queremos mais. Então, vamos buscar. E como nós podemos ter esse tipo de relacionamento para com Deus? O nosso tópico 3.1 vai nos dizer sobre esse amor de Deus. Aí há uma pergunta que é feita. E você, se tiver com a sua Bíblia aberta aí, busque aí essa referência em Marcos, no capítulo de número 12, dos versos 29 e 30. E o texto vai nos dizer da seguinte maneira: respondeu Jesus, o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Jesus, ele foi questionado sobre os mandamentos. Ele foi perguntado qual era o mandamento, o primeiro dos mandamentos. E Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todas as suas forças. Só que o interessante, nós vemos já no verso número 81, que Jesus vai dizer que nós devemos amar a Deus, mas também devemos amar o nosso próximo. Não tem como nós amarmos a Deus,
e não amarmos o nosso próximo. Isso é incoerência. Se eu não tenho um bom relacionamento com uma pessoa que eu vejo, que eu tenho contato, que eu falo, como é que eu vou ter um relacionamento sincero para com Deus? Veja que isso é o que é falado por Jesus no verso de número 30. Acompanhe aí na sua Bíblia. O segundo mandamento é este: ame a teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Não há relacionamento com Deus se você não tem relacionamento com o teu próximo. Não tem como. Esse tipo de relacionamento com Deus é mentiroso. Ele é mentiroso. Tá? No tópico 3.2, nós vemos que Jesus, sobre o fato do discípulo de Cristo ter essa questão das dissensões e aborrecimentos. Como é possível isso, pastor? Nós acabamos de falar que nós precisamos amar o nosso próximo, que nós precisamos ter um relacionamento para com Deus. Mas como assim dissensão e aborrecimento? Olha, vamos entender isso. Esse tópico vai nos dizer que muitas vezes, como nós falamos anteriormente, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem irmãos, você tem primos, você tem tios. E pelo fato de você ter escolhido aceitar a Jesus como seu Salvador e viver uma vida, uma Bíblia pauta que nós devemos viver, começa a haver problemas dentro de casa. Muitas vezes é um pai que agora começa a isolar o filho por ele ter escolhido seguir a Jesus Cristo. Uma mãe, irmãos ou familiares mesmo. Então, o nosso texto áureo disse sobre isso. Que se nós muitas vezes rompermos um relacionamento com Deus porque não queremos esse relacionamento rompido com a nossa família, não somos dignos de ser discípulos de Jesus. Nós não somos dignos. Nós amamos os nossos pais, devemos amar os nossos pais, nossos amigos, nossos filhos, devemos amar. Mas esse relacionamento não pode sobressair ao relacionamento para com Jesus. Se nós formos pensar num paralelo quanto a isso, nós vemos que lá no passado, quando o texto vai nos falar de Abraão, Deus pede para Abraão seu filho Isaque, como um sacrifício. A Bíblia não vai nos falar sobre isso, mas vamos pensar dentro do que nós estamos dizendo agora. Será que, pelo fato de que Isaque ser o filho da promessa, Abraão não colocou o amor dele para com Isaque acima do amor que ele deveria ter para com Deus? Veja que Deus chega num ponto e pede isso para ele. E por Jesus ter esse amor tão grande por nós, irmãos, porque ele se ofereceu na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele busca isso também, que nós tenhamos um relacionamento muito sincero e íntegro para com ele. Então, vejamos que quando esse amor de Abraão, e a Bíblia não nos fala sobre isso, eu quero aqui conjecturar com você, meu irmão. Quando esse amor de Abraão excede, vemos lá que Deus faz um pedido. Olha, oferece a teu filho Isaque como sacrifício. Deus ali provou a Abraão. Fez uma prova para com ele. Então, vejamos que esse relacionamento meu de esposo, pai, genro, filho, não pode sobressair
do meu relacionamento para com Deus. Eu não posso muitas vezes negligenciar o meu relacionamento com Deus por causa do relacionamento com a esposa, com o filho. Não posso. Não posso fazer esse tipo de coisa. Você não pode, irmão. Você não pode. Então, nós vemos que por causa dessas escolhas que nós fazemos, muitas vezes por não sobressairmos, não colocarmos esse relacionamento a mais de familiares acima do nosso relacionamento com Deus, isso vai gerar o quê? Dissensão. Muitas vezes vai haver discussão, muitas vezes vai haver vários níveis de aborrecimento, quando muitas vezes passamos por algumas dificuldades, somos colocados à prova. Então, são situações que de fato podem acontecer. Podem acontecer. De você ter familiares que não professam sua fé e você ser contrariado por causa disso. Você ser colocado de lado por conta disso. Você ser, me permite usar essa palavra, discriminado por conta disso. Porque você escolheu seguir a Jesus, a família não aceitou, e aí coloca você de canto, coloca você de lado. Você não é chamado para determinadas atividades da família, porque tem você como alguém que deve ser excluído. Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado, sabendo que isso vai acontecer. Mas a palavra de Deus vai nos deixar bem claro que mesmo que haver esse tipo de situação, Jesus garante a você sustento, cuidado e proteção. Veja que esses textos estão descritos lá no livro de Salmos, Salmos 27, verso 10, e Hebreus, capítulo 13, dos versos 5 ao verso 6. O tópico 3.3 vai nos falar sobre essa referência que é Jesus. Jesus é o nosso referencial. Ele é o exemplo para nós, para tudo, irmãos. Ele precisa ser, ele é referência, ele é exemplo. Então, por ele ser esse referencial, nós precisamos um dia ter em nossos pensamentos, ou ter a certeza, ou buscar de que precisamos ter em mente, assim como Paulo teve, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, por Jesus ser o nosso exemplo, precisamos buscar isso, esse referencial. Precisamos buscar essa intimidade, precisamos buscar seguir os passos que Jesus seguiu. Então, há um texto lá em Efésios capítulo 5, do versos 18 ao 33, que vai nos falar boa parte sobre família. Muitas vezes nós pegamos ali do verso 22 ao verso 23, ali isolamos aquele texto, e ele se estende até o verso número 33 ali, e nós falamos sobre a questão de que o homem é o cabeça, e às vezes confundimos tudo isso. Como se o homem tem que falar e pronto, acabou, a mulher não opina. Não. Jesus, ele não traz confusão, não traz contenda. Jesus deve ser o cabeça da casa. Cristo é o cabeça da casa. Onde Jesus está, não há nenhum tipo de confusão. Então, concluímos dizendo que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele possa, de fato, em nós, irmãos, nos ajudar a priorizar esse tipo de relacionamento, principalmente o nosso relacionamento para com Deus. Meu irmão, minha irmã, peça ao Espírito Santo, peça para que você tenha, de fato, um relacionamento lindo, íntimo e glorioso com Deus. Quando você tiver esse relacionamento, saiba, isso vai ser estendido para a sua família. Por que nós precisamos entender isso?
há referências, irmãos, principalmente ali no livro de Josué. Nós vamos ver que depois da morte de Josué e de alguns anciões, enquanto Josué e esses anciões estavam vivos, o povo ainda adorava a Deus. Porém, a partir daquele momento que Josué e os anciões morrem, passou uma geração que não conhecia Deus e nem o que Deus tinha feito. Irmãos, olha que tristeza. Olha a tristeza de saber que descendentes não conheceram Deus. Não tiveram um relacionamento para com Deus. Eu vivi as minhas experiências para com Deus. Eu vi meu pai viver experiências com Deus. Vai chegar um dia que o meu filho precisará viver as próprias experiências dele para com Deus. Mas cabe a mim instruí-lo a buscar essa intimidade para com Deus. Se eu não ensiná-lo quanto a isso, ele não vai viver. Ele pode um dia escolher não seguir os caminhos, mas na minha vida ele precisa ver esse relacionamento para com Deus. Mas eu estou instruindo ele, estou ensinando ele a viver, a orar, a ter a sua própria Bíblia, a meditar na Bíblia. Não, faça o seu papel como pai, faça o seu papel como mãe, faça o seu papel como família, de instruir os mais novos a seguirem os caminhos de Jesus, a seguirem os passos, a se renderem a Deus, a se converterem a Deus, para terem eles as suas próprias experiências. Irmãos, concluímos aqui que a nossa família precisa glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser para a honra, para a glória, louvor do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e Deus te guarde. Que você tenha aí aprendido um pouco mais, sabendo que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando dentro do seu coração. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Peço a você que também compartilhe esse vídeo, curte o nosso vídeo lá, se inscreve no nosso canal para que nós possamos aí alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.